As microvidas, unidades conscienciais do corpo biológico, as células, transformadas em consciências instintivas, foram inicialmente elaboradas pela junção das moléculas, as quais surgiram da união dos átomos e este do princípio vital universal. Todas as forças e substâncias emanam da força suprema, sendo parte indissociável da eterna unidade. Infere-se que nada se deve perder no organismo. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, o eu superior, para a sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstrem sua origem. Pietro Baldi nos esclarece: toda a matéria, mesmo aquela considerada bruta e inerte, é viva e sente. Pode plasmar-se e obedece quando atingida por um comando forte. Bezerra de Menezes acrescenta: todos os elementos conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na química tradicional se constitui na base da luz. Miramês ergue mais um véu. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, tem forma determinada e imutável. Pode ser uma energia pulsante como elemento além da luz, como sendo a fonte desta. Complementa: a luz é viva na sua expressão mais simples e entende o convite da mente adestrada. Cientes de que esses fascículos de luz são os princípios inteligentes do universo, advindos do psiquismo divino, unge seguirmos os exemplos do nosso divino modelo, Jesus. Administrar com amor e sabedoria esse universo significa fazer a cada um dos elementos mencionados o que gostaríamos que eles nos fizessem. Tal é a lei. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, o ensino universal dos espíritos. E a nossa temática de hoje, a amamentação e a alimentação conscientes, tanto uma quanto a outra. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, que são a causa do nosso existir. Ao César Ayala, que está nos conduzindo até você. E hoje, a Aline Gonçalves, que normalmente está por trás das câmeras, está aqui diante das câmeras e bem juntinho comigo aqui no estúdio. Nós fazemos uma parceria já há algum tempo e estamos planejando, né, Aline, fazer uma série de programas juntos aqui também. Hoje nós vamos fazer o teste. Nós vamos aprovar se isso vai dar certo ou não. Da minha parte, eu tenho certeza. Então, que Deus nos abençoe neste instante divino, abençoe as nossas emissoras parceiras, a TVC de Três Lagoas, a Web Rádio Portal da Luz, ambas de Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, a TV Web Frutal, Minas Gerais, e a TV e Rádio Webs, Espaço Espírita em Santa Catarina. E a nossa gratidão também aos nossos colaboradores, as empresas Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, todas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, e a Pousada Colonial, em São Luís do Maranhão. E a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuem, porque são sócios contribuintes de fato, aqueles que fazem a doação mensal, e agora está lá no nosso site, lá no ícone das doações, logo na barra principal da home, você já encontra lá doações.
Você clica, aí você pode fazer uma assinatura, ser um sócio contribuinte, um patrocinador desse programa, desse projeto. Nós agradecemos àqueles que doam em espécie, àqueles que doam vibracionalmente, àqueles que doam em exemplo, àqueles que assinam, se inscrevem em nossos canais ou nas nossas plataformas, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no canal do YouTube. E no YouTube em especial, aqueles que dão seus likes e compartilham também lá no Instagram, no Facebook, ou seja, a tudo e todos. E quem cuidam dessas plataformas, que é a Neuza Marques do Facebook, a Marcela Lemos do Instagram, a Marcela Lima do canal do YouTube, elas se ajudam. O Alexandre Marques da distribuição do livro, da confecção, por intermédio da editora Liberdade e Consciência e da Mega Livros distribuidora, megalivros.com.br. Então, conforme vocês viram na leitura, vamos falar dessa alimentação consciente baseado em que tudo é vivo, desde o elemento primordial nascido do psiquismo divino, que é o espírito, com E minúsculo como matéria-prima do cosmos, a todas as instâncias do ser e do saber. Aline, seja muito bem-vinda. E agora eu vou deixar para você já fazer o exercício, chamar a nossa convidada. Parece que tem mais alguém, não tem? Exatamente. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer o convite. Mais uma vez, estamos aqui na terceira parte e quero convidar minha companheira de jornada na amamentação e na alimentação, a Pamela Oliva. Seja bem-vinda. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sebastião. É um prazer imenso, né? A gente está aqui nessa jornada e vamos caminhando juntos. Vamos lá. Para quem não nos conhece ainda, a gente vai dar uma breve apresentação e logo vamos iniciar o nosso tema de hoje. Ao iniciar nosso tema, a gente vai dar uma voltada um pouco no tempo e resumir um pouquinho o que a gente falou nas lives anteriores, mas quem quiser ainda pode entrar no YouTube, no canal, assistir as lives anteriores para poder acompanhar também esse raciocínio que a gente está tendo. Mas para quem não me conhece, hoje estou do lado de cada das câmeras, eu auxilio o Sebastião aos domingos, mas também sou doula e mãe de 3. E essa jornada de maternidade, gestação consciente, me fez tornar-se doula. E através da doulagem e da maternidade, eu consegui um pouquinho de experiência e eu gosto de dividir isso com outras mães através do parto, do nascimento consciente e da alimentação consciente. Então hoje eu estou aqui um pouquinho para ajudar e auxiliar nesse processo vocês. Eu passei por processos muito intensos de gestação, eu passei por um parto cesárea e logo eu tive 2 partos normais. E sim, é possível isso através de muita informação e consciência. E você também pode. E através da consciência a gente chega a uma amamentação e uma maternidade muito mais leve, tranquila, que faz com que a vida seja mais leve e nós consigamos nos alimentar melhor também. Alimentar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E hoje a gente vai percorrer um pouquinho esse campo e tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas também, pode fazer as perguntas aí no chat, a gente tenta responder agora ou nas próximas lives e aí a gente vai trocando um pouquinho as figurinhas, né, Pamela? Com certeza. Eu, no caso da Aline, né, ainda não sou mãe, mas eu estou gestando um corpo e uma coisa muito interessante, estou me descobrindo através da educação. Me formei em biologia, recentemente tive a pedagogia como instrumento de formação em formação e hoje pude conhecer um pouco da psicomotricidade e entender esse processo da importância não só da alimentação, mas entender que tudo é alimento, tudo é gestação, porque como o Sebastião bem nos brindou com a leitura da página 167 do livro Despertar da Consciência do Atual Anjo, tudo cresce, tudo evolui, tudo nasceu, né? Tudo tem a base da luz
e então vai passando por experiências e vai se aglutinando, já que o princípio inteligente ele não aumenta e nem diminui, ele é uma partícula única que vai se aglomerando de acordo com a lei de aglutinação, né, a força mecânica, né, e no caso até virar átomos psi, primeiro na forma de fluidos, depois na forma de átomos mais físicos e depois na forma de átomo psi até se transformar em partículas virtuosas, que são essas partículas, são essas virtudes que nos auxiliam nessa caminhada que nós estamos rumo à vivência do planeta Terra. Antes de prosseguirmos, Aline, eu vou até interromper vocês porque me pediram para fazer isso. Nós temos um exemplo vivo que a intenção da gestação rompe todas as barreiras. Não só o exemplo da Andréia em Araçatuba, que tinha, além de endometriose, alguns miomas uterinos, e a cirurgia estava marcada para tirar o útero. E pedimos para adiar a cirurgia. No dia da cirurgia, mais ou menos, aconteceu a concepção da nossa Luísa. E agora temos o caso da Shirley, do nosso grupo lá de Franca, que o útero ficou tão repleto de miomas e distendeu, ficou parecendo uma gravidez. Então já estava pré-agendado cirurgias para arrancar o útero e às vezes até com ovários e tudo. E ainda um elemento estranho lá que a gente chama de DIU, né, que faz um aborto todo mês sem a gente saber. E os médicos não admitiam a possibilidade de tirar esse DIU para que ela pudesse tentar a gravidez e só arrancava o útero. Nós resistimos, graças à pandemia, e aí ninguém mais tem doença, né? Só aqueles que adquirem a manifestação do vírus. E nós fomos trabalhando juntamente com a equipe do Despertar da Consciência e outros amigos, como o Dr. Hans, Lindomar Coutinho, lá de Ilhéus. E nós fomos fazendo o exercício e depois de um tempo ela repetiu o exame. No exame de uma médica, o útero já estava do tamanho de um limão, desse limão Tahiti que é maiorzinho. E baseado no exame anterior, a médica queria tirar o seu útero, não acreditou naquilo e pediu para que o médico que fez o primeiro exame repetisse o exame. Ele repetiu, não deu do tamanho do limão, ficou um pouquinho maior do que o limão, mas a metade do que tinha dado anterior. E ele preferiu admitir que ele errou no exame anterior do que admitir que ela estava sarando. Mas para ele, que antes não admitia a possibilidade da retirada do DIU, já permitiu desde que fosse retirado no consultório. E ela submeteu, foi ao consultório, mas faltou uma pinça com um tamanho um pouquinho maior para retirar no consultório. E o médico do consultório, que já era outro, não fez pergunta nenhuma, nem imposição alguma, já pediu para ir para a sala de cirurgia e na sexta-feira retirou o DIU. E agora, como está no planejamento, nós sabemos que a criança, quando chega, ela fornece todas as espécies de células-tronco para a mãe. Curar o corpo inteiro, que foi o caso da Andréia, já está pronta para ter o segundo, alguém que ia perder o útero sem ter nenhum. E agora, durante a gestação, ela vai curar-se e não vai precisar nem tirar o útero, se for o caso, mas se comprometer a partir daí, já que terminou a jornada, que ela prometeu trazer 4 e queria sair pela tangente, por isso a problemática é por conta disso. Então, ela é um exemplo para nós que, se temos um nobre projeto, rompemos qualquer barreira, porque nós já temos agora com ela, quando ela conceber, vai somar 50 crianças de mães e pais que não tinham possibilidade de gestar.
Eu não estou falando das suas duas. Essa aí tá fora, porque você tinha todas as condições. Então é isso, só para fazer esse registro e agora é com vocês. Nossa, Pamela. Então vamos lá. Vou só voltar um pouquinho para a gente conseguir entender ao ponto que a gente vai iniciar hoje. Então lembrar que a alimentação ela começa intrauterina tecnicamente, mas eu ainda acredito que começa ainda antes, né? Através do pensamento de tentar engravidar, tentar gestar, a gente já está se alimentando e alimentando esse ser que está vindo. Então existe a alimentação intrauterina, que são as trocas através do cordão umbilical. Depois a gente vai ter o parto, e a humanização do parto traz técnicas e valores muito reais para o nascimento consciente. Que são essas técnicas? Eu posso dizer algumas dessas técnicas que auxiliam na amamentação, que vão auxiliar numa alimentação e no despertar do ser. Que seria isso? Um parto natural, acompanhado de respeito, a mulher sendo a protagonista e desejando aquele momento. O primeiro contato após o nascimento, o contato pele a pele, que a gente fala que é a hora de ouro, a golden hour, que é essa primeira hora de vida do bebê, onde ele tem que estar, não num berçário sozinho e chorando com outros bebês, e sim no contato pele a pele com a mãe, sentindo o calor, os batimentos cardíacos. Isso facilita a amamentação, a maternidade, o pós-parto e puerpério da mulher, e ajuda muito na alimentação. Então, essa primeira hora de ouro, respeitada, é preconizada nessa humanização do parto. Então, se uma dessas técnicas forem adotadas e respeitadas, vão auxiliar. Hoje, infelizmente, isso não é muito utilizado ainda. Hoje a gente está num Brasil super cesarista, onde o bebê nasce, ele vai para o pediatra primeiro e depois de algum tempo é que retorna para a mãe. Às vezes volta para a mãe até no quarto já depois de algumas horas. Então é importante que isso aconteça. Para que isso aconteça, você tem que ter um médico que te acompanhe, que você confie nele, nos cuidados que ele vai dar para você pós-parto e para o seu bebê. Então procure uma equipe que te atenda. Faça um plano de parto, busque um hospital que atenda os recursos também, que aos poucos a gente vai conseguir que o Brasil seja humanizado. Às vezes é contraditório falar em humanização no atendimento da saúde, porque todos nós somos humanos, deveríamos ser atendidos humanizadamente, mas infelizmente não é isso que acontece, tanto no âmbito do SUS, quanto no particular, quanto no plano de saúde. Então a gente está ainda não lutando, que é uma palavra feia, mas estamos trabalhando para que isso aconteça de forma para que atenda a tudo e a todos. E na parte nutricional, que é muito importante também, um item é o corte tardio do cordão. A gente acha que o bebê nasceu, tem que cortar logo para o bebê respirar, e isso não é verdade, é um mito. Enquanto o cordão estiver pulsando, está passando todos os nutrientes mãe, placenta da mãe, para o bebê. Então a gente tem que respeitar o mínimo 3 minutos após o nascimento para cortar esse cordão, que eu tenho até um dado muito importante aqui, que a quantidade de ferro é 75 miligramas de ferro, é um suprimento para 6 meses de vida do bebê, está ali naqueles primeiros 3 minutos do cordão. E assim, a quantidade, o índice de obesidade infantil, de anemia, são diminuídas drasticamente se for atendido um desses preconizadores da humanização. Então, pode ser cortado nesses 3 minutos ou aguardar o cordão parar de pulsar. Se o cordão parou de pulsar, é que tudo que tinha na placenta, que é o órgão que fica ligado ao bebê durante toda a sua gestação, já passou, e aí pode cortar o cordão. Nesse meio tempo, o bebê está reconhecendo a vida fora útero, então a temperatura é obedecida, é desligado o ar-condicionado. Isso são alguns dos itens da humanização do parto. A luz é abaixada, então todo o âmbito que ele tinha ali dentro do útero é oferecido pós-nascimento, para que seja um nascimento respeitoso tanto para a mãe quanto para o bebê. E isso vai favorecer a sua alimentação. Então, após o nascimento, tem a primeira amamentação. E a primeira amamentação
não é o leite que a gente conhece, é o colostro. O colostro é a vacina, a grande vacina do bebê nesse momento. Então, todos os nutrientes, a parte de proteína, de imunização, o bebê vai ser recebido naquele colostro. O colostro, eles são gotas douradas que a gente fala. Então, uma gota vale muito para o bebê. Então, o bebê vai se alimentar muito mais, em períodos mais curtos, até porque a dilatação do estômago do bebê começa a aumentar através desse fluxo de amamentação. E é importante, nesse momento, a gente ter uma rede de apoio, ter pessoas ao nosso lado para que ocorra essa primeira alimentação pós-nascimento, que vem desse colostro, depois vem um leite de transição e aí vem o leite maduro que vai ser oferecido ao bebê exclusivamente. Quando eu falo exclusivo, é só o leite materno, não é necessário água, não é necessário chá, porque todos os nutrientes vão ser oferecidos através do leite materno, através da alimentação da mãe, dos bons pensamentos, da tranquilidade, da calma naquele âmbito pós-parto, nesse puerpério. Então, até os 6 meses, a Organização Mundial da Saúde preconiza essa alimentação exclusiva. Após esse período, a gente vai começar a introdução alimentar, após os 6 meses, ou sinais de prontidão do bebê, que a gente já falou nas lives passadas. Então, a gente tem que reconhecer o bebê também, ver se ele está pronto para esse momento. Não é porque hoje ele fez 6 meses, eu vou sentar ele e colocar ele para se alimentar. Ele tem que estar sentado, seguramente sem um apoio, ele tem que já buscar esses alimentos com a mão. Então, ele vai dar alguns sinais. Isso pode acontecer antes dos 6 meses, aos 5 meses e meio, como pode ser após os 6 meses também. Isso vai de cada ser, de cada bebê, de cada momento e de cada família também. Então, após esse período, vai entrar a introdução alimentar e a alimentação vai entrar como um complemento para o bebê. Então, é importante aí a mãe estudar um pouco. Então, a gente tem várias formas de fazer essa introdução alimentar. A gente pode fazer o mais conhecido, que é o alimento amassado. Hoje a gente já não indica mais a utilização de liquidificador para triturar todo o alimento, porque a criança vai começar a reconhecer tanto o paladar, quanto o gosto, a cor, o visual. Isso faz muita importância para o bebê, o tato, através dessa alimentação. Então, se a mãe não tem segurança de oferecer, que eu vou falar daqui a pouquinho, os alimentos um pouco maiores, então pode pegar o garfo e amassar um pouco o garfo. Mas o bebê tem que saber que aquilo, vamos supor uma banana, é uma banana. Então, é legal deixar... Se não quiser que o bebê se alimente, tenha medo de engasgar alguma coisa, deixar o bebê ver a banana com a casca, você descascando todo, deixar ele tocar no alimento, para ele saber, cheirar, sentir um pouquinho o cheiro, para ele reconhecer aquele alimento depois. E a gente tem agora uma introdução alimentar bem interessante, que é o método BLW, o desmame guiado pelo bebê. Então, nesse método, o que a gente faz? Existem cortes específicos para cada fase, para não acontecer nenhum engasgo, e o bebê vai tocar no alimento, o bebê vai pegar, ele vai levar à boca, então ele vai reconhecer, desde os primeiros, através do visual, depois do tato, depois do paladar. Então, ele já vai estar trabalhando tudo, não só a alimentação, quanto o seu tato, o paladar, e é legal ser oferecido cada alimento de um dia, vamos supor. No almoço você vai oferecer um alimento para que ele reconheça cada alimento. E assim a gente vai aumentando gradualmente o corte dos alimentos e a gente vai oferecer todos os tipos de alimento para o bebê. É legal reforçar isso, que às vezes a gente fala, não pode oferecer o amendoim, não pode oferecer alguns alimentos que o bebê vai ter alergia. Ovo, por exemplo. Pelo contrário, existe uma janela imunológica para o bebê que é de 6 a 9 meses, que é onde a gente tem que oferecer todos os alimentos, claro, de forma segura, para que o bebê não venha a ter uma intolerância alérgica a esses alimentos. Então, é recomendado dos 6 aos 9 meses fazer essa oferta para o bebê. Um exemplo de alimentos que é o ovo, tanto a clara quanto a gema, o glúten, peixe, frutos do mar, o amendoim em forma de pasta, né? E a farinha das oleaginosas. Então, a gente tem e deve que oferecer isso para o bebê.
E algo que eu achei incrível também, que eu conversei com uma nutricionista e eu não tinha oferecido a carne para os meus filhos antes de 1 ano. Ela me deu uma bronca, porque é importante a gente oferecer a carne antes de 1 ano para o bebê, para a gente trabalhar toda a musculatura do bebê, a musculatura da face, e aprender a jogar os alimentos de um lado para o outro. Então, olha quanto é importante a gente oferecer todos os alimentos nesse primeiro 1 ano de vida para o bebê. Tanto para que ele reconheça o que o paladar dele seja necessário e o corpo dele seja necessário, e aí depois de apresentado o bebê, aí ele vai fazer as escolhas que é necessário para o corpo dele. Às vezes a gente quer que o bebê coma como a gente, mas o bebê é o ser. Ele tem as vontades dele, as necessidades do corpo dele. Então, se um dia ele quer comer mais arroz e legumes, é o que o corpo dele está pedindo. Se o outro dia ele quer comer mais feijão, só feijão, é que o corpo dele está necessitando de mais ferro e dos nutrientes do feijão. Então, a gente tem que olhar muito mais para o bebê, para a criança nesse momento, e ver a necessidade básica dela, não atender às nossas necessidades. E lembrar que o estômago do bebê é diferente do nosso. Na verdade, a gente é mal acostumada a gente já aprendeu a comer muito mais do que o nosso corpo necessita. Então a gente tem que aproveitar a criança, esse primeiro momento dele, para ele se alimentar de realmente o que o corpo precisa. E aí vem após 1 ano. Após 1 ano, a gente vai entrar numa alimentação muito mais baseada nos alimentos que ele está ingerindo e o leite materno vai vir como complemento. Nesse meio tempo, a gente não precisa oferecer o leite de caixinha, de vaca, de onde for, para o bebê, não é necessário, porque culturalmente ainda a gente acha no Brasil que as crianças ainda têm que tomar o leite, mas não é necessário. Existem os derivados do leite que podem ser apresentados para o bebê nesse momento. E existe também o leite de vários grãos, tem os leites de amêndoa, tem os leites vegetais muito interessantes para ser apresentado para a criança nesse momento. E aí, então, a partir de 1 ano, a base da alimentação da criança vai ser o alimento e a amamentação passa a ser o complemento. Então, a Organização da Saúde, Mundial da Saúde, preconiza até os 6 meses, reforçando, até os 6 meses, a amamentação exclusiva ao leite materno e até os 2 anos ou mais, podendo continuar essa alimentação. Vamos lá, Pamela? Vamos. Então, Aline, muito interessante essa colocação que você falou a respeito desse desenvolvimento imunológico da criança, que você falou muito bem, que não inicia apenas na gestação o processo alimentar, mas principalmente antes mesmo no desejo. Inclusive, o Sebastião lembra que Napoleão tem uma frase de que a educação de uma criança ela começa 20 anos antes da pessoa querer ter um filho. E uma coisa muito interessante também, lembrando daquilo que o Sebastião nos coloca, que a criança no ventre ela tem uma capacidade tremenda de armazenamento de informações, e ainda mais que, por exemplo, o Sebastião estava falando da Shirley e da Andréia de Araçatuba, que elas, a partir das células embrionárias, que as crianças já naturalmente já trazem consigo, por ela ter essa alta capacidade de visão celular, lembrando, né, das nossas primeiras aulas, vamos dizer assim, que o que é o processo de gestação a não ser o produto de uma intensa mitose, ou seja, uma intensa divisão celular. Bom, mas lembrando o seguinte, que a criança, ela também aprende com os pais e ela também, se ela trouxer em si algum comprometimento
ou então alguma que a gente sempre está aprendendo, né? Então, se os pais já tiverem essa harmonia íntima, o pensamento bem direcionado e perseverante, ações perseverantes, ele também consegue trabalhar essa criança. Então, é uma questão de troca, é uma troca. E a alimentação é isso, é essa troca, não com diversos níveis conscienciais, diversos níveis dimensionais. E você falando dessa questão imunológica me fez lembrar da importância da microbiota, que ela é reforçada também pelo processo alimentar, pelo abastecimento, pela ingestão de prebióticos e probióticos. Os prebióticos são os carboidratos indissolúveis, ou seja, na verdade, os carboidratos, as gorduras e as proteínas, elas existem em cadeias carbônicas diferentes. Ela é formada por átomos de carbono em diferentes posições e também quantidades. Então, existem carboidratos que eles são absorvidos pelo processo alimentar, digeridos e transformados em energias, e outros vão facilitar o processo do bolo fecal. Um deles é aqueles que vão formar a parede celular do vegetal. Aí você vai falar assim, gente, eu não conheço a parede celular do vegetal, mas todo mundo está vendo uma folha de papel. Então, o que é a folha de papel a não ser o aglomerado de paredes celulares? Vegetais, que no caso a gente recebe dessa folha para poder escrever. E essa parede vegetal, que ela é indissolúvel, o que vai acontecer no nosso corpo? Algumas bactérias elas vão conseguir digerir. E essas bactérias, elas vão fazer o papel de seleção daquilo que entra e daquilo que sai do nosso organismo, porque tudo existe um papel de interação e que a gente consegue a partir desse processo. E uma coisa muito interessante é que eu posso assimilar essas bactérias através das bebidas fermentadas. Mas não é qualquer bebida fermentada, são bebidas fermentadas que possuem esses lactobacilos, essas bactérias chamadas bactérias do bem, que, por exemplo, no caso do kefir do leite, o kefir do açúcar, o kombucha, que é um tipo de fungo que também faz esse processo de fermentação, e o chamado rejuvelac, que o rejuvelac é uma bebida fermentada a partir de vegetais, que na verdade são as bactérias do ar, e nós pegamos, por exemplo, podemos utilizar vários tipos de vegetais, por exemplo, grão de bico, o arroz, a chia, a linhaça e tantos outros que fazem parte desse processo. Mas não como muito bem o Sebastião fala, não adianta eu utilizar esses alimentos, ter uma proposta, se eu também não vivencio, se eu não coloco a minha mente para funcionar, porque na primeira live nós falamos muito do poder de resiliência que nós temos, na segunda live nós falamos do poder do pensamento, mas nós precisamos utilizar a mente no sentido de que, através do mecanismo racional, nós possamos produzir conteúdos para que nós possamos utilizar um mecanismo intuitivo. Aí não será mais necessário a dor,
não será mais necessário um mecanismo resiliente, mas sim eu utilizo a proatividade, porque a dor, ela é simplesmente então, a mente é apenas, desculpa, a dor, ela é apenas um mecanismo norteador. E, e é aquilo que Paulo de Tarso fala, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Agora, quem Exato. continua? Pode ser o senhor, quer ler? Então, baseado numa pergunta que está aqui, nós podemos colocar mais um pouquinho de pimenta no tempero. Então, como melhorar a qualidade da energia espiritual? Nós vimos na leitura inicial que tudo que existe, existe tendo como base essa luz. Não por acaso, o próprio Cristo disse-nos: brilhe vossa luz. Os doutores em biologia, a Pamela não é doutora ainda, mas já é mestra e a caminho, eles narram que o reino vegetal só se nutre da luz. Ele transforma luz em alguma coisa. Então, como que nós vamos melhorar a nossa qualidade dessa energia espiritual? A alimentação é um dos mecanismos. Só que alimento não é só o que se come, é o que se lê, é o que se ouve, são os ambientes, os diálogos, as orações, meditações, a prática da yoga e tantas outras possibilidades. Então, tudo que entra em nosso psiquismo é um mecanismo de nutrição. E a nossa qualidade dessa energia espiritual vai melhorar de acordo com as minhas escolhas. O pensamento bem arquitetado, os sentimentos harmoniosos que vão qualificar o que se pensa, as ideias e as palavras que vão expressar o que se pensa e sente, e as atitudes que vão cultivar essas sementes de luz. Então, se eu quero melhorar a qualidade da minha energia espiritual, eu vou começar pelas boas leituras, que vão enriquecer a minha mente, que vai acalmar as minhas emoções e vai estimular o progresso. Quando falamos de enriquecer a mente, estamos falando do consciente. Quando falamos de acalmar as emoções, estamos falando de acalmar o inconsciente. Quando falamos de estimular o progresso, estamos colocando em ação o superconsciente. E esses três cenários vão ressignificar o nosso comportamento, que é o subconsciente. O automatismo que nos rege, que às vezes a gente come sem perceber o que comeu. Depois que eu termino de comer, que eu vou falar, mas o que eu comi mesmo? Não deu nem tempo de interagir com os elementos, porque se eu penso, eu estou criando. Quer dizer, eu posso aumentar a qualificação do que eu estou comendo com o meu modo de pensar. Agora, se eu sou grato, se eu sinto alguma coisa, eu estou enriquecendo o que eu penso e ainda um tanto mais o alimento. Não por acaso, tanto Deepak Chopra quanto Greg Braden, eles narram, Deepak Chopra, que nós devemos dialogar com os alimentos para orientá-los o que eles farão em nosso organismo quando estiver aqui. E a gratidão, a esperança que ele não falte, a alegria de recebê-lo, diz que multiplica o energismo até 300.000 vezes de um alimento. Outra época nós vimos um sábio numa entrevista, o estudioso, ele falou, se nós mastigarmos 120 vezes um grão de amendoim, temos energias para 24 horas. Mas a gente engole, não come, porque pensa que a quantidade garante nutrição. E não é quantidade, nem tampouco a qualidade dos alimentos. É como eu estou na hora da alimentação. Porque se o pensamento estiver repulsando, tudo que eu comer, por mais nobre, por mais que você tenha feito com o mais profundo amor, eu vou expulsar o equilíbrio, a harmonia daquilo que eu estou comendo. Agora, se eu recebo com alegria, se eu tenho esperança que não falte, e se eu sou grato por tudo isso, eu já estou multiplicando possibilidades.
Então, o mecanismo mais fantástico de melhorar a qualidade da nossa energia espiritual, Francisco Benício Macedo, é através ou por intermédio da alimentação, que começa no pensar, porque o pensamento cria qualquer coisa de acordo com a nossa intenção. Agora, quem vai qualificar tal coisa é o que eu estou sentindo, o que eu estou desejando. E, ao mesmo tempo, quando eu interajo com o alimento em si, eu multiplico as possibilidades desse fortalecimento espiritual, por intermédio dos valores investidos, desse alimento mental, por intermédio do pensamento levado a efeito, movido pela inteligência e imaginação, pelo elemento psíquico-emocional, através da gratidão, da alegria, etc., que eu vou movimentar o energismo para essas áreas, e pelo bom uso que eu vou fazer após a alimentação, que é a metabolização e o fortalecimento do organismo em si. Porque comer por comer sem fazer alguma coisa útil, a gente fica obeso, fica qualquer coisa menos saudável. Com você. Eu quero complementar. Eu vi um estudo que vai na mesma linha do que o senhor falou. Colocaram várias crianças para se alimentar em frente de telas, TV, celular, tablet, e com a mãe dando a comida para a criança. As crianças comeram tudo, tudo. Mas após o término da alimentação, perguntaram para as crianças o que elas tinham comido, elas não sabiam. Olha que é a qualidade da alimentação. Comeram? Comeram, tudo. Mas eles nem sabiam o que comeram. E aí não vai a quantidade, vai a qualidade do alimento. Então, quando você coloca seu filho para se alimentar fora de qualquer tela, qualquer coisa que possa tirar a atenção dele e levar a atenção no alimento, porque o momento da alimentação é o momento de respeito com o alimento. Se ele não vê o alimento, ele não, na verdade não vai nem se lembrar dele na próxima refeição. Então a refeição, que nem eu falei anteriormente, é importante o método BLW, é importante para o bebê reconhecer ali o alimento. Mas é importante uma alimentação participativa, onde pelo menos a mãe, o irmão ou o pai, alguém esteja na mesa com a criança nesse momento. Porque a alimentação também é um momento de troca. Eu consegui visualizar isso na alimentação da Maria Flor, que foi a segunda filha minha. Já tinha o Aníbal, que eu tinha feito uma introdução alimentar baseada em papinha, em tudo amassado, batido. E ele vendo essa introdução alimentar diferente, ele também começou a se interessar por alimentos que ele não tinha interesse naquele momento. Porque nós sentávamos à mesa, claro, tinha bagunça, sujeira, isso vai fazer parte do conhecer. E isso é importante para a criança também, o brincar. Não é que vai levar um momento da alimentação como brincadeira, mas a criança precisa desse momento para entender como parte da vida dela. A alimentação é algo que vai estar nesse momento dele, em todo o percorrer da vida. E aí vai havendo o interesse dos outros da família. Porque não adianta eu fazer uma introdução alimentar para o meu filho, com somente produtos orgânicos, baseado numa alimentação balanceada, e à mesa eu ter refrigerante, coisas que eu não vou oferecer para ele. É incabível acontecer isso. Então, a alimentação tem que ser feita para a família toda. Quando eu engravidei do Aníbal, eu já tirei o refrigerante da minha alimentação. Foi algo que eu propus para mim, que eu fui retirando alguns alimentos que eu achava que não fazia bem para o meu corpo. E aí, desde então, eu retirei o refrigerante e não ofereço na introdução alimentar, mas eu não tenho em casa. Então, assim, quando a gente não quer se alimentar de algo, não é só eu ou outro que não vai me alimentar, é a família inteira. Eu já vi alguns casos nas redes sociais das mães oferecendo a alimentação baseada naturalmente para a criança, correndo lá na cozinha e colocando uma colher de brigadeiro na boca escondida da criança. Escondido aos olhos, né? Mas se a mãe está amamentando, todo o açúcar, tudo vai estar passando para o bebê. E esse sabor vai estar mais adocicado para a criança. Então, na verdade, tem que haver um consenso entre a família, entre todos ali,
para que a alimentação seja igual para todos. E vale lembrar não só o comer em frente à TV, ao tablet, ao celular, que o que está passando tanto no celular, no tablet, na TV, é que vai qualificar o alimento que se come. Então, aquelas emoções é que vão dar essa qualificação. E é importante lembrar também às mães, que às vezes desconhecem essa realidade, ela foi lá na cozinha colocar a colher de brigadeiro. Só que a criança até os 7 anos de idade está mais fora do corpo do que no. Então, o lugar que a mãe for, ela está junto. Espiritualmente falando, que a sua consciência ainda não está mais focada no corpo. E nunca estará, porque o corpo, eu falo que se você pegar um carrinho de controle, o carrinho é o corpo, o controle é a mente, o controlador é a consciência. E a consciência não precisa nem às vezes estar muito perto do controle, porque ela pode usar um outro mecanismo para controlar esse carrinho. Então, de acordo com a evolução espiritual dessa criança, isso é fato. Por mais que os pais não briguem na frente da criança e vai tirar as suas diferenças lá no quarto depois, ela sabe ou eles sabem. Então, temos que já adotar uma conduta que nós vamos resolver às claras. Porque não adianta falar, mas eu pisei na bola, viu? Eu repreendi e você tem que aguentar firme. Ele sabe. Porque no momento aprazado ele vai tirar limpo, porque ele vai testar os dois diante daquela situação, para ver se aquilo foi corrigido em vocês ou se ainda permanece as diferenças. Porque ele vai testar num e no outro essa realidade. Às vezes eu tô meio brava assim, mas disfarço achando que eu tô disfarçando. Aí é tanto a Maria Flor quanto a Isis, que são pequenas, ainda. Mas por que você tá com uma cara diferente hoje? Por que você tá assim? Eu falei, não, tô normal. Não, você tá com uma cara diferente. Eles sabem. Com certeza. Uns trazem a sensibilidade do sentir mais aguçado e outros trazem o do ouvir sons além dos que nós não ouvimos normalmente. E outros até veem coisa que nós não enxergamos pela sensibilidade deles. Mas agora a Pâmela precisa trabalhar, senão não recebe, né? Então, sabe uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao que vocês estavam falando? É que a alimentação consciente também tem a ver com a postura. Não só durante, mas antes e principalmente depois. Porque a alimentação, ela dura até mais de um dia. Então, o caminho da boca até o esôfago, ela dura até mais de 24 horas, dependendo da alimentação, principalmente, por exemplo, uma alimentação, entre aspas, carnívora, né? Porque, na verdade, eu aprendi essa semana que nós não somos nem carnívoros e nem vegetarianos, nós somos onívoros. Podemos ter opções carnívoras ou vegetarianas, mas nunca vamos deixar de lado a nossa condição alimentar, a começar pelo ácido clorídrico que tem aqui no nosso estômago, e que ele só digere proteína, mas nem outro elemento. Uma coisa muito interessante da gente, então, falar sobre isso é que esse alimento, essa substância, embora a alimentação em si, ela ocorre propriamente na boca, porque a gente tem vários sinais, vamos dizer assim, vários canais de comunicação que vai absorver esses elementos, da mesma forma que nós temos nas nossas narinas esses canuzinhos, e aí eles vão não só filtrar e aquecer o ar por causa das conchas nasais que existem aqui, por isso que a gente fica com sinusite quando nós estamos resfriados, mas o alimento todo, essa massa que vai passando todo o trato gastrointestinal, ele vai recebendo as nossas influências, e quando ela é excretado
quando nós formos fazer o nosso dever de casa, vamos dizer assim, né? Vamos eliminar no vaso, ele também vai levar parte de nós, porque nós não só apenas liberamos alimento, nós liberamos tecidos, nós liberamos a parte das hemácias que já estão envelhecidas, glóbulos brancos. Então, as fezes também carregam o nosso cartão de visita e acabam sendo mensageiros, da mesma forma que o gás carbônico que a gente libera também carrega parte de nós. Então, nós estamos inspirando não só o oxigênio, mas nós estamos inspirando também a marca de outros seres que se utilizam dessas substâncias para poder fazer o desenvolvimento do seu metabolismo. Com certeza. E vale lembrar que só nas fezes 95% é bactéria. Então nós sabemos que da mastigação à excreção, a cada 24 horas são criados 76 sextilhões de bactérias, só para ajudar nesse processo em si. E quando a Pamela estava falando também de outras realidades nessa parte da alimentação, vale lembrar uma coisa bastante interessante, porque ela falou que basicamente a alimentação, o que o corpo assimila é na mastigação. Mas a criança pode comer pelos cotovelos, porque aonde o alimento pegar nela, ela está se nutrindo. Porque se imaginarmos que a vitamina D é um hormônio e ela entra pela pele, então por que o energismo do alimento não poderia fazer o mesmo percurso? E nós sabemos que faz. Tanto que, como técnica, que é de ajudar alguém a desencarnar, porque tem pessoas que ficam tão fraquinhas que não tem força nem para morrer. Você sabia disso? Isso nós aprendemos na roça. E quando a coisa lá acontecia, a pessoa não tinha força, a gente fazia uma gemada e colocava na parte umbilical. Aí a pessoa adquiria uma força, uma vitalidade e conseguia desligar-se do corpo. Nas técnicas indígenas, às vezes não tem como fazer uma gemada, mas pode, lá já que está nuzinho mesmo, coloca o bumbum na parte umbilical e o calor do bumbum de dá o energismo e a pessoa adquire força para desencarnar. Precisa ter esse impulso para poder sair até do próprio corpo, senão fica aprisionado ali por um tempo desnecessário. E não prestamos, às vezes, atenção nessa mastigação para nós adultos, porque depois de engolirmos, o máximo que o corpo absorve é 5% do que foi comido. O máximo. Isso se eu manter o meu equilíbrio, porque se eu acabei de engolir o alimento e já começo a falar da vida alheia, às vezes eu já dou até uma vontade de vomitá-lo. Dependendo de onde ele está, pode dar uma diarreia, ele fugir por esse processo. Então, a harmonia antes, durante e depois que a Pamela mensurou é um fato crucial no processo da alimentação. Porque, do contrário, eu estou harmônico antes de comer e depois, na hora do alimento, eu começo a reclamar e desarmonizo tudo. Ou estou harmônico antes e durante e depois já vou assistir televisão, um filme violento, alguma coisa que não tem nada a ver. Então, precisamos desses cuidados. E quando a mãe abraça uma criança, só o abraço já nutre. Porque nós sabemos disso. A criança está agitada, às vezes nem comeu, mas dependendo do abraço, da carícia, ela dorme. Mas ela não jantou, E não precisa preocupar, porque ela se nutriu. E agora o sono já é um repouso, porque o espírito sai do corpo e de acordo com quem ele esteja, onde esteja, o que esteja fazendo, ele envia o energismo para que haja o repouso, a revitalização. Por isso que horas de sono não garante repouso. Agora, a qualidade das horas de sono, agora sim, garante o repouso de fato. Mas, com você. Eu vou voltar um pouquinho no que a Pamela disse em relação ao sistema imunológico.
E é legal lembrar, existem alguns pediatras que ainda incentivam isso, utilização da vitamina T. O que é a vitamina T? Terra, ar. A criança, desde o seu engatinhar ou até antes do engatinhar, é necessário que ela tenha esse contato com a natureza. Colocar a criança na grama, colocar a criança na terra, sentir o ar. Isso é muito importante para a criança. E nessa introdução alimentar, levar a criança ao fruto para retirar a fruta do pé, ver como que nasce. E se eu não puder ir até a árvore, hoje a gente tem vídeos incríveis pelo YouTube aí que a gente consegue mostrar para a criança de onde vem a fruta. Porque a criança é um ser muito curioso. E a partir do momento que você instiga essa curiosidade da criança, ela fica muito mais afoita e muito mais interessante por aquilo. Então, você mostrar de onde veio, mostrar como que é feito o adubo. O meu filho também, a gente fala muito da placenta do nascimento, e esses dias eu estava ensinando dos nutrientes, o que a gente pode fazer com a placenta, que é um adubo que vai voltar à terra. Então, isso faz com que a criança tenha uma atenção redobrada e busque. Até a criança depois, quando começa a pesquisar mais, ela vai atrás de como nasce. Esses dias ele estava vendo, o meu filho mais velho, no canal do YouTube, o apodrecimento dos alimentos, como que acontece. Então, isso é incrível. Então, ele vê como que acontece, ele sabe de onde vem. Então, isso é importante. Hoje, antigamente, acho que escondia muito as coisas da criança. E hoje, a gente tem que mostrar de onde vem, por que vem, que isso torna a criança muito mais atenta àquele momento. Nas lives anteriores, a gente até falou que a criança, antes mesmo do nascimento, a gente tem que já conversar com ela e falar para onde a gente está indo, o que a gente vai fazer, porque ela faz parte de todo esse processo. Não sou eu sozinho que vou subir no carro e vou ao médico fazer um exame. Olha, filha, nós estamos indo no médico, vamos passar por uma consulta agora, vamos ver como que você está, seu crescimento. Aí depois a gente vai passar na vovó, depois a gente vai no mercado. Isso faz com que a criança aprenda para onde está indo e faça parte desse processo da vida. A Maria Flor, desde a gestação, eu já conversava bastante com ela, e ela sabe todos os caminhos que eu estou fazendo. Às vezes falo para ela, a gente vai no mercado e vai na vovó, e eu vou para um caminho diferente daquele que a gente vai habitualmente. Ela fala, mas a gente não está indo na vovó. Eu falei, nós estamos indo na vovó por um caminho diferente. Então isso faz com que a criança se interaja da vida que está vendo entre a família também, e isso é muito importante. E tem aqui uma pessoa, nossa velha conhecida, chamada Marília Aparecida. Por coincidência, o nome é Gonçalves, o sobrenome também. Ela disse, Aline, fale um pouco sobre o fato de quando vão em alguma festa, o que é oferecido à Maria Flor e à Isis, elas nem sempre aceitam, enquanto que o Aníbal aceita tudo. Exatamente. A diferença do parto normal e o parto cesáreo. Isso vem do parto, de um contato pele a pele, de uma amamentação. Então, hoje, o que eu peço assim, para todas é que respeitem mais as escolhas da mãe. Se a mãe resolveu não oferecer o açúcar, como a Organização Mundial da Saúde preconiza para não inserir o açúcar antes dos 2 anos para a criança, pergunte para a mãe se a criança se alimenta daquele alimento ou não. Porque já ouvi muita coisa, tadinha dela, não come doce. Gente, ela nem sabe o que é açúcar artificial. Ela sim reconhece o açúcar natural das frutas. E era isso que a gente devia ter reconhecido também, mas na nossa época não tivemos essa oportunidade, esse privilégio. Hoje a gente tem essa oportunidade e privilégio para oferecer aos nossos filhos. E aí, a partir desse demonstrar, eles vão ter a consciência dele. Hoje a Maria Flor tem 4 anos, ela não toma refrigerante por escolha dela. A gente vai em alguns aniversários, as pessoas até oferecem para ela, porque depois dos 2 anos, como a gente está numa sociedade onde isso acontece, eu não vou restringir isso de festas. Então, nas festas, o que é oferecido para ela é oferecido para todos e para ela também. E aí é uma escolha dela. Ela não toma refrigerante, a Isis também ainda não toma refrigerante. Vê em pessoas tomando, em casa a gente não tem a utilização
desse alimento. Nem é alimento, né? Com certeza. A gente não pode chamar de alimento. E isso faz com que a criança se torne verdadeiramente ela mesma. O Aníbal ele não pode ver um refrigerante de festa que ele já fica enlouquecido pelo açúcar. Porque o açúcar é uma droga. Eu fui educada com uma vida assim, usando uma madeira com Nescau, que é quase 100% açúcar, utilizando o açúcar, o leite com açúcar, porque fazia com que a criança se alimentasse melhor, ou na verdade melhor não, mais, só que de menor qualidade. Então isso fez com que a gente tivesse uma alimentação pobre em fibras, em vitaminas e rica em açúcar, que faz com que hoje uma sociedade crescente em obesidade infantil. Hoje não é só mais os Estados Unidos que está alavancando em obesidade infantil, o Brasil também tem crescido, porque a gente utiliza muito alimentos processados e ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura. Então, se a gente não oferecer isso para a criança, nos primeiros 2 anos, até como o Sebastião fala, até os 7 anos para a criança, ela não vai reconhecer aquilo como alimento, porque realmente não é um alimento, não é o que vai fazer uma nutrição verdadeira para a criança. Então aí as escolhas delas são baseadas nas coisas boas que elas aprenderam até esse momento, e isso é muito importante. Então as pessoas têm que respeitar mais as escolhas da mãe, porque hoje ainda não é respeitado. Até a minha mãe ainda, eu brigo bastante com ela, Dona Marília, porque ela ainda oferece muito doce para as crianças, e eu falo que não é necessário, mas culturalmente acreditam-se que o doce leva a uma alegria, alguma coisa assim de satisfação. Realmente é uma satisfação, é uma droga que a gente está colocando no nosso corpo que vai dar uma satisfação momentânea, mas vai passar e não vai nos nutrir. Esse é o mais triste, né? Em breve você vai falar do doce amargo do açúcar. Outro dia a gente lembra até dessa amiga nossa que deixou um pedacinho de bolo, lembra? Acho que na última live. Aham. Meu corpo tem dores dilacerantes, porque se deixa eu sou obrigado a comer por rejeitar alguns elementos, porque o açúcar em especial. Porque muitos ignoram e pensam, até certo ponto nós sabemos, o açúcar refinado tem a sua origem no açúcar cristal. Mas nem sempre o açúcar cristal tem a sua origem no demerara. E nem sempre o demerara tem a sua origem no mascavo. Porque lá na roça, quando eu aprendi a fazer, demerara e mascavo é o mesmo produto. Então nós temos um recipiente que é nesse formato, Aline. Então, da metade para baixo, o açúcar escuro é o mascavo. Da metade para cima é o demerara. Então, não tem essa que o demerara é um subproduto do mascavo e o cristal é um subproduto do demerara. Isso é papo furado. Então, o que nós sabemos é que tanto o açúcar refinado hoje, a quantidade de químicos que tem, o açúcar cristal tem um pouco menos, mas ainda tem. O demerara industrializado não fica longe do açúcar cristal. Então, está quase lá no mesmo patamar. Agora, se eu tenho um produto orgânico que eu sei quem fez, de onde veio, aí eu posso até pôr a mão no fogo, como a gente fala no popular. Então, a gente tem um certo cuidado de não exagerar, até porque o próprio Kardec, uma das mais belas informações, para não dizer que todas as informações que ele coletou para nós são belíssimas, mas foi quando ele disse que o sabor depende da educação do paladar. E nós sabemos com o Dr. Laer Ribeiro, que além de nutrólogo, é doutor em cardiologia e etc., ele fala que o máximo que o nosso paladar pode levar para acostumar com algo azedo, amargo, é 8 dias. Então, se eu insistir em dar para a criança o café sem o açúcar, isto ou aquilo, então 8 dias ela vai estar comendo aquilo, e principalmente a criança recém-nascida, que vai comer através do leite tudo que você come, porque esse leite vai ter, como você mesmo disse, os valores e os sabores que ela necessitar, e depois dos 6 meses ela não tem nada definido. Então qualquer coisa que você dê como saudável, o paladar vai acostumar. E é importante oferecer nesse momento todas as frutas
ácidas, a laranja, o limão, o maracujá, e lembrar que não é porque você não gosta, você não vai oferecer para o seu filho. É importante lembrar isso. Às vezes, eu não gosto muito do mamão, eu não tenho em casa, mas você não sabe se seu filho vai gostar ou não. Então, eu preciso apresentar para ele. Hoje mesmo, a Maria Flor pegou um limão e estava chupando o limão na casa da minha mãe, e aí ofereceu para o meu pai. Meu pai, não, é muito azedo. Então, na verdade, nós adultos condicionamos a criança a algo pré-definido por nós. Mas para a criança aquilo é normal, porque é o primeiro gosto que ela está tendo. Então é importante nós não pré-definirmos o alimento para a criança, deixar que ela defina como gostoso, amargo, doce ou ruim, que aí ela vai fazer as suas denominações. O Aníbal mesmo, por incrível que goste de refrigerante, ele toma suco de limão sem açúcar, porque lá em casa é pouco utilizado o açúcar. Então, é importante oferecer o suco após 1 ano para a criança, lembrar disso. Antes disso, oferecer a fruta in natura para a criança é o mais importante, porque a quantidade de fibras é muito maior e a criança vai ter o contato com a fruta. Então, isso é bem importante. E após 1 ano a gente pode fazer os sucos, mas sempre que puder, ter a fruta, que é bem legal também. E aí, quando vai fazer suco, quando a gente faz misturas de sabores, lembrar que alguns combinam melhor com os outros. A gente tem um guia alimentar para a população muito interessante, que é do Ministério da Saúde, está disponível na internet, ele é de 2014, ele dá algumas diretrizes dessa alimentação, se alguém quiser buscar, pode ir na internet, ele está disponível em PDF, ele é bem legal. Então é importante a gente deixar que a criança saiba o valor de cada alimento. Nós como mães, eu posso falar que como mãe, a gente quer super proteger a criança com valores nossos, mas a gente tem que deixar a criança ter as frustrações e os conhecimentos dela para ela crescer, ser uma criança muito mais segura e um adolescente ainda muito mais seguro, se houver as frustrações, as tristezas mais lá para frente. A Pana, nós já Aline, demos o tempo dela, agora só ela vai trabalhar, porque senão só nós que vamos receber. então, não, eu queria complementar. Parece que, Aline, essa questão de chupar limão, isso não é só da Maria Flor, não, porque quando eu era criança eu fazia isso também. Então, eu acredito que seja essa questão da descoberta, né? É uma coisa muito interessante quando a gente estuda o desenvolvimento da criança. Geralmente, quando eu fiz biologia, né, me formei para ser professora de biologia, a gente estuda Vygotsky e Piaget. Mas quando eu fiz pedagogia, a gente estudou outros estudiosos. E o Freud fala muito da fase oral, da descoberta da criança através da fase oral. Só que uma coisa, o Américo Canhoto fala uma coisa muito interessante, que o adulto, muitas das vezes, ele prolonga essa fase oral. Né? E isso é muito interessante, no sentido de que a gente joga muito essa questão do prazer na questão da boca e não nos alimentamos por necessidade e sim por prazer. E uma das coisas que o Despertar da Consciência ensina é exatamente essa questão do alimentar-se com prazer, sim, mas é você pegar, por exemplo, eu posso pegar um filó ou uma gueroba, como é o mito aí amargo, a minha mãe experimentou a gueroba e ela me deu para experimentar. E aí eu falei assim, a minha mãe falou assim, que o giló é menos amargo pegar a gueroba ou a gueroba. Aí eu falei assim, se a garoba é mais amarga que o giló, então a gente está desprezando o giló. E aí foi aí que eu comecei. Eu falei para minha mãe, né, eu pedi para minha mãe comprar giló, que é uma coisa, não é que seja rara aqui no estado do Rio, mas por exemplo, numa bancada de laranja que é grande, a do giló é pequenininha.
Mas uma coisa que assim, você está falando em relação ao manual do Ministério da Saúde, eu achei muito interessante. Eu tive acesso a esse material, porque como professora a gente vai sempre em busca de novidade. E quando eu descobri realmente o sabor dos alimentos, uma coisa muito importante é o seguinte: buscar realmente os alimentos naturais. Porém, muitas das vezes a gente não deixa ainda de tudo os alimentos processados e ultraprocessados, que a Aline vai falar um pouco sobre ele. Eu vou deixar para você, Aline. Mas acontece o seguinte: leia rótulo, porque a partir da leitura do rótulo, o rótulo é muito importante, porque você vai perceber que dentro daqueles alimentos de pacote tem o menos saudável e o menos saudável ainda. E aí é muito importante essa questão de você ler o rótulo. Você quer falar? Você quer falar, Sebastião? Depois que você concluir, eu vou falar, só fazer uma brincadeirinha com você. Obrigada. Uma coisa muito importante também, dentro disso tudo, se eu tirar uma lição do dia de hoje, é o seguinte, gente, planejamento é tudo, em tudo aquilo que a gente fizer, não só na nossa alimentação, mas naquilo que a gente for fazer. Uma coisa que eu aprendi essa semana num curso que eu estou fazendo. Em tudo que a gente fizer, colocar sentimento. Qual é o sentimento que eu estou empregando para isso? E voltando ao manual do Ministério da Saúde que você falou, Aline, me fez lembrar muito da página, eu não sei se é 360, 361, Sebastião, depois você me fala, e o Deepak Chopra, ele fala sobre o manual da alimentação consciente. E um desses itens, ele fala exatamente de você comer com as pessoas, comer juntos, embora o diálogo seja individual, mas confraternizar-se consigo mesmo e com aqueles que estão juntos. Então, vale a pena a gente lembrar e, no caso, a pirâmide alimentar, como fala o nosso querido amigo Sebastião, ela já está caindo por terra, justamente por causa disso. Por exemplo, você fala assim, eu vou cortar determinados alimentos, mas você pega os alimentos ultraprocessados e vários nutricionistas, nutrólogos, eles falam o seguinte, que nós estamos valorizando muito o carboidrato e deixando de lado a alimentação proteica, então aumenta demais a questão da glicose. Tá, então vou fazer a brincadeirinha. O jiló tem um amargo, o palmito amargo, que é a gairoba, é um pouco mais amargo, e o palmito ou broto de bambu é muito mais amargo do que os dois juntos, e o carquejo é mais amargo do que os três juntos. A E a alma até folha da sai do corpo. E a folha da jurubeba? Oi? A folha da jurubeba. A folha de jurubeba perde para o carquejo. Perde longe. Eu acho que até para o bambu. O bambu, e eu que gosto bem de amargo, tenho que dar uma amenizada lá no povo, porque é bem interessante. O item dos 7 itens do Deepak Chopra é o quinto. Coma. O sexto. Usufrua da companhia, das companhias que você escolher na refeição, e elogie o cozinheiro. Sempre não esquecer de elogiar o cozinheiro. Mas agora eu vou deixar você já fazer um resumo por conta do horário. Então, ver o que você já sintetiza.
E a Pâmela também. Sebastião, E a gente anuncia novos capítulos, né, depois. 4, 5, 6, É, 7. a cada mês a gente volta. Pode falar, Pamela. Sebastião, antes de mais tudo, eu queria agradecer a oportunidade, a Aline, pela parceria, ao Luiz, a Marinha, a Vilma, e também agradecer duas pessoas especiais. Primeiro ao João, a Neuza e a você que me ajudaram muito, indiretamente e diretamente também. E eu queria fazer homenagem a duas pessoas que fazem parte do Despertar da Consciência e que estão justamente conosco, que é o João Francisco e o Marco Aurélio. E eu deixo uma mensagem do João Francisco de uma pergunta que ele deixou para você, que ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui no finalzinho. Ele diz assim para você que você falou exatamente sobre esse processo da alimentação consciente. Nem tudo que comemos nutre, nem tudo que nutre é necessário ao corpo. E nem tudo que é necessário ao corpo devemos dar. Magnífico. A nossa gratidão a eles e a todos. Então agora a Aline vai fazer uma síntese e anunciar as próximas cenas. Né? E você nem começou a falar ainda do seu cardápio real, que é da combinação dos alimentos, vai ficar para a próxima etapa. Mas ela fala um pouco e você complementa aí. Exato. Antes eu quero só voltar no tema do açúcar, que é uma coisa que eu gosto também, que a gente vai fazer um capítulo só sobre o açúcar. E algumas pessoas acham que os adoçantes são mais naturais que o açúcar. E é um mito. Os adoçantes são sintéticos, são produzidos em laboratório com produtos artificiais. Então é muito mais valioso você se alimentar do açúcar da sua forma mais bruta, sendo ele o demerara ou o mascavo, de preferência o mascavo, do que se alimentar do... Me fugiu a palavra. Do adoçante artificial, tá? Mas isso a gente fala posteriormente. Inclusive o mascavo não é nem considerado um adoçante, é considerado um alimento com mais de 20 nutrientes. Eu aprendi com uma professora de química chamada Aline Gonçalves. Que além dos meus braços de polvo, eu também sou química. Então a gente gosta um pouquinho dessa área. Então, voltar ao guia alimentar e lembrar que a gente tem valores nutricionais em relação ao alimento. Então hoje a gente tem três possibilidades de alimentos. Os alimentos in natura ou minimamente processados, que eles não são adicionados nada a ele. Então, os in natura são as frutas, os grãos, sem nenhum tratamento. Os minimamente processados são os que precisam ser lavados, pasteurizados, mas não altera nada e não modifica a postura do alimento. E aí vem os alimentos processados, que eles já são adicionados o açúcar ou o sal, são os enlatados, alguns alimentos, e vem os ultraprocessados, que aí perdem toda essa natureza inicial e é adicionado muita gordura, muito açúcar nesses alimentos, mas vai ser um tema de uma próxima live que a gente vai fazer. Então, é o que eu sempre digo, descasque mais e desembale menos. Quanto mais embalagem o alimento tiver, mais processado esse alimento passou. Além do processo industrial que ele passou para chegar até lá, a quantidade de material reciclado que ele elimina, se tira de um pacote, tira do papelão, tira de um plástico, tira de outro plástico, que você vai estar não colaborando com o meio ambiente. Então, leve essa frase com vocês, descasque mais e desembale menos os alimentos, que aí você vai estar se alimentando de uma forma mais in natura possível. E lembrar que a gente falou nessa live, o alimento é um dos pré-requisitos para a nossa alimentação.
Então, os bons pensamentos, o que a gente está assistindo naquele momento também faz parte de todo esse processo. Assista as lives anteriores, que a gente falou sobre isso também, e aguarde as próximas lives, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses alimentos processados e a combinação desses alimentos, que a Pamela já passou por um processo desse cardápio e vai falar para a gente também, muito legal, nos próximos encontros. Eu quero agradecer imensamente ao convite e nos encontramos na próxima. A nossa gratidão a você, a gratidão à Pamela. A Pamela agora vai fazer as suas finalizações, mas antes ainda vou fazer uma brincadeira com ela e às vezes também com você. De preferência, não leia os rótulos das embalagens, mas coma tudo que tiver embalagem que não tem rótulo, que venha da terra, com as suas embalagens naturais. Em relação a rótulo, uma época eu comecei a pirar, até conversei com a Pamela sobre isso. Eu comecei a ler rótulos de todos os alimentos que eu pegava. E aí isso ia me pirando, que uma hora eu falei, não vou comer nada mais. Então, é uma coisa que eu e a Pamela conversamos em relação à alimentação. A gente não precisa ser uma rebelde da alimentação, uma ativista, que eu não vou comer nenhum alimento que seja processado. Hoje a gente vive uma sociedade que a gente sabe que isso tem hora que uma hora a gente vai precisar desse alimento processado. Principalmente eu, com 3 filhos, trabalhando, marido, etc. Uma hora a gente vai comer um alimento processado, um ultraprocessado. Mas o mínimo que a gente comer do alimento processado é importante. A gente ir diminuindo aos poucos essa alimentação. Que nem eu quero diminuir o consumo de carne. Eu não preciso tirar a carne de hoje para amanhã do meu cardápio. Eu posso ficar 2 dias da semana sem comer a carne no meu cardápio. Não, passou alguns meses, então isso não precisa ser radical. Eu conheço algumas pessoas que foram radicais demais em relação à alimentação, eliminaram, viraram vegetarianos, mas é o que o Sebastião falou nas primeiras palavras. Não adianta eu ter uma alimentação toda balanceada, eu não me alimentar dos animais, mas sair na rua falando mal das pessoas. Então precisa haver uma balança em relação à alimentação, ao pensamento, ao meu espírito. Então isso a gente tem que parar para pensar. Sim, temos que ter uma alimentação um pouco mais saudável, natural o mais possível, procurar as frutas da época, que é importante. Quando as frutas são da época, existe menos fertilizante, menos como que chama, agrotóxico para aquele alimento. Procure comercializar da feirinha do seu bairro, ajude o crescimento ali daqueles pequenos agricultores. Os alimentos deles são muito mais naturais. A gente às vezes vê no supermercado aquelas maçãs enormes, aquelas frutas enormes. Isso não é sinal de qualidade. Às vezes a gente vê aquelas frutinhas pequenininhas, elas têm muito mais propriedade, muito menos agrotóxico do que os alimentos que estão lá no mercado bem bonito para a sua vista. Aquilo é para vender, não para ter um consumo e ter uma nutrição para o nosso corpo. Então procure se alimentar das frutas da época. Hoje a gente consegue ver quais são as frutas da época. O preço é bem menor, a qualidade é maior do alimento também, isso é bem importante. Outro dia eu comprei aquela mandioquinha amarelinha. E eu normalmente não gosto de pôr muito na geladeira porque não é lugar de guardar, né, as nossas leguminosas. Do dia para a noite ela derreteu toda, apodreceu. Quer dizer, da noite para o dia. Eu fui lá e devolvi. Falei, da onde veio isso? Né? Mas vamos lá, Pamela. Não, é uma coisa muito interessante que a gente já está falando sobre isso. É como a gente, assim, é o processo do autoconhecimento. É como uma experiência minha. O despertar da consciência, o diferencial dele é o seguinte: não é exatamente você gravar onde é o espírito, o perispírito, o corpo, que tem o triplo etérico, que é composto de princípio vital, fluido vital e energia vital. Mas o mais importante de tudo isso, claro que isso é importante, como o Sebastião fala, é quanto mais eu sei, mais eu mergulho naquilo que naquilo que eu quero saber, mas, mas a ferramenta primordial, antes de tudo,
é esse processo do autoconhecimento. E é a gente aprender a se abandonar no sentido é um abandono consciente, não um abandono assim, ah, eu vou largar a minha vida, não. Mas é assim, Senhor, eis-me aqui, faça-me instrumento da sua paz. Assim como Maria fez quando soube que ia receber Jesus como filho. Então, gratidão profunda, alma querida, abraços de luz à sua mãe. Eu ia falar que eu ia agradecer só a Beth, ou a Elizabeth sobrinha, porque sem ela não tinha você. Então, você já é o presente. Então, é você, a ela e a todos os nossos telespectadores e internautas, a Aline Gonçalves, que está aqui diante das câmeras, ao César Ayala, que está ali de trás das câmeras, e a tudo e a todos os seres por meio deste momento divino. E eu gostaria de fazer um pedido a vocês, internautas e telespectadores, para um grupo que trabalham de uma maneira belíssima como jornalistas profissionais competentes que trazem a notícia como ela é, sem dar a sua opinião pessoal nesse sentido, mas discute a notícia, mas sem interferir na notícia, que é os nossos irmãos do Terça Livre. Então, se você quer ajudá-los, porque, Aline, derrubaram a vaquinha deles no despenhadeiro. Então, quem fez isso achou que fez um grande mal a eles, não fizeram. Porque agora eles vão ter a própria plataforma, não vai depender, né, de ninguém, e vai ter o próprio mecanismo de arrecadar os recursos que nós já temos o nosso próprio no nosso site. Porque não é justo alguém contribuir lá como membro e mais de 30% dos recursos ficar no caminho. Então, eles vão ter o próprio mecanismo dos associados, que eles tinham mais de 1 milhão de associados, né, quase 1.400.000, e quer ajudá-los? Eu já fiz a minha parte. Então, você vai fazer o seguinte: tercalivre.com.br/juntos. Você vai lá e se cadastre para que eles possam entrar em contato com você. Lá você vai pôr o seu e-mail, o seu telefone, etc. Porque eles vão criar um novo método de pagamento, porque cortaram todos os métodos de pagamentos que eles tinham. A plataforma, que era o YouTube, e o YouTube precisa pensar, senhor proprietário do Google e do YouTube, nós, até certo ponto, precisamos de vocês, mas vocês não existem sem nós. Nós somos a causa do vosso existir. Então pense bem o que estão fazendo com pessoas que procuram falar a verdade, que destonam da maneira de outros que não têm compromisso com a verdade. Então peço que repense esse cerceamento, esta maneira de proibir certas situações, já que nós chamamos o YouTube de um campo sem lei, quer dizer, ali você tem liberdade, porque é isso mesmo, a linguagem é essa, é um campo onde não te cerceia. E o Google deveria ser a mesma coisa. Agora, estamos vendo essas perseguições, uma coisa horrorosa para o nosso tempo, mas isso vai passar, porque eles vão vir como a Fênix, que nós falamos no início. Eles vão vir com a própria plataforma de transmitir as suas lives, com o próprio mecanismo de arrecadar os seus recursos, e vocês que vão perder, porque o Terça Livre, Aline, ele tem mais audiência do que todas as emissoras da América Latina. Até onde nos consta. Não todas, é o canal ou a TV no YouTube que tem mais audiência do que o SBT, do que, certo? Ganha de todos, inclusive da Jovem Pan, que tem uma audiência fantástica, de todas. E trazem a verdade que liberta as pessoas, para tirar as pessoas desse casulo, desta que nós chamamos de aspiral do silêncio. Então tira as pessoas para pensar fora da caixinha, para viver os seus próprios pensamentos. Então ajude esses meninos. Se você quiser ajudá-los já para o dinheiro ir direto para a conta deles, sem
atropelos, pix@tercalivre.com.br. E eu já fiz o meu, para que eles possam bancar essa estrutura que está sendo construída, esse mecanismo de arrecadação, e continuar iluminando as consciências com o saber, para que ela se comporte por intermédio do reto viver. E para a próxima semana, e antes eu vou lembrar a Valdeci, estaremos vibrando por você, Valdeci, que vai fazer o exame, mas não é Deus que vai definir o resultado, não, é você. É o que você quer da vida e vai fazer pela vida antes do exame, durante e após. Então faça seu projeto, que estaremos vibrando por ti, estaremos juntos. Então a nossa próxima live, na quinta-feira, vamos ter a honra de receber a Marlene Maciel, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Mayra Souza, de Aracaju, Sergipe. Ambas estão participando da correção do livro, do segundo livro, e vão nos falar da experiência de ambas, né, com o conteúdo do livro, e para poder dar um feedback para vocês, o que será esse livro que pode fazer para nos auxiliar. E a próxima quinta-feira teremos a honra de receber a Neuza Marques e o Alexandre Marques, que nós vamos fazer ali nos moldes antigos que nós fazíamos na rádio, um programa bem dinâmico, né, em interação, e depois terminarmos com a visualização, e nós vamos falar da integração do eu menor no eu maior. Então, o eu periférico no eu interior. E no próximo domingo, pode ser o seu pai, né? O Luiz Carlos, interagindo conosco, pode ser a Elizabeth Henrique ou carreira solo de nossa parte. Então, nós estamos aqui para trabalhar. Então, amanhã, às 20 horas, tempo de despertar as pílulas. Quarta-feira, às 20 horas, exemplo não nos falta. Quinta-feira, a Marlene e a Mayra. E no próximo domingo, estaremos aqui. Mas o César vai colocar ali uma tela, não sei se está no jeito, César. Então, dia 13, que é sábado, 11 horas da manhã, horário de Brasília, nós vamos estar uma entrevista participando com a Sandra e a Valmisa, ambas de São José do Rio Preto, na Rede Amigo Espírita, falando do despertar da consciência. E aguardamos a sua audiência. Então é lá na RAI TV ou Rede Amigo Espírita TV. Então você passa aí no YouTube, com o nosso mestre Google, que é moleza. E lembrar a você que nas quintas-feiras, antes da nossa live, temos a live do nosso irmão Arnaldo de Oliveira. Como que chama o seu programa ou o título do seu estudo? Despertai, um convite à renovação. Ele estuda as parábolas de Jesus. É um projeto que está nos auxiliando, começa todas as quintas, 19 horas. A Aline Gonçalves é que assessora o nosso irmão Arnaldo Oliveira, mas agora com o nosso mecanismo remoto, né, praticamente ele se garante, você faz só o início, né, depois ele conduz praticamente sozinho. Então, prestigie tanto o nosso irmão Arnaldo e nos dê a honra da sua presença no sábado, dia 13, às 11 da manhã. E o Arnaldo é às 19 horas SP, né? 18 horas MS. 18 horas MS e 19 horas horário de Brasília. Por isso que ele vai das 19 até 19h50, mais ou menos. Aí a gente só dá um pequeno intervalinho para a gente começar às 20h30. Você faz um aquecimento assistindo ele, que é um conteúdo belíssimo, ele é muito estudioso e é um guerreiro, é um vencedor da leucemia. Há muitos anos ele encara a leucemia de frente, não conseguiu curar-se totalmente, mas não permitiu que ela levasse de maneira indevida. Então está mostrando com trabalho e renovação do seu
próprio universo psicofísico, moral e espiritual, que ele quer ficar por aqui um tanto mais. Então, a nossa gratidão mais uma vez a tudo e todos, às nossas emissoras parceiras, às nossas empresas patrocinadoras, aos irmãos que tornaram sócios contribuintes. E se quiser ser um sócio contribuinte, entre lá no nosso site despertardaconsciência.com.br, visite a nossa loja virtual, lá tem um livro e outros produtos para você, e lá tem como você tornar um assinante. Então, através do seu cartão de crédito, e para o futuro a gente pode ver outros mecanismos, mas para o momento é o que conseguimos até então. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos da sua doce e harmoniosa paz. Um grande abraço, até já. Deixa eu ver a quantidade de bateria aqui precisa carregar. Estava cheio, mas estava dando vermelhinho aí. Todo mundo carrega.